Como a gente viu, ela foi uma guerra não tão curta, né? Porque ela foi de 1914 a 1918. Então foram 4 anos de guerra. E nesse período da guerra ela foi dividida por fases, né? Então tiveram-se duas mais importantes fases da guerra, foi a guerra de movimentos e depois a guerra de trincheiras. O que foi cada uma dessas fases? Quem assistiu o filme Cavalo de Guerra, não sei se vocês, quem conseguiu assistir, teve a possibilidade de ver essas duas fases no filme. E quem assistiu ao documentário, né, a Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era, então foi mais nítido ainda a apresentação dessas duas fases da guerra. A guerra de movimento foi aquela realizada então a cavalo por territórios, né, entrando campo adentro de territórios, ataques em territórios, né. A Alemanha realizou ataques agressivos contra a França, os alemães invadiram Bélgica, derrotaram os franceses, caminharam rumo a Paris. Logo de imediato, a capital do governo francês foi transferida para a cidade de Bordeaux e os franceses conseguiram conter os ataques dos alemães, que recuaram a ofensiva em setembro de 1914. Então, a guerra de movimento foi realmente essa guerra de invasões de território, ataques, confrontos, né? Os cavalos, gente, eles foram muito importantes durante a guerra. Todos os cavalos eram recrutados para a guerra, tanto quanto as pessoas, tá? Às vezes até mais, porque quando se morria ou se perdia um animal, saqueavam as fazendas e tal para conseguir mais cavalos, né? Era muito importante, então, a cavalaria na guerra, tá? Vocês viram que durante o filme Cavalo de Guerra deu para ver o uso das armas, né? O armamentismo, como a gente diz, né? Então, como que deu para ver bastante o quê? Armas que hoje para a gente parecem ultrapassadas, mas que para a época seriam de grande potência, né? Armas que para eles causavam grandes estragos nos ataques, né? No documentário, a prof até ficou um pouco em dúvida, porque a gente também tem as dúvidas da gente. No documentário, eu entendi que a Alemanha, ela possuía os canhões de longo alcance como um segredo de guerra. Ali foi tipo uma estratégia de guerra deles que os outros países não usavam. Então eu entendi que os canhões a longo alcance foi um segredo de guerra da Alemanha, uma estratégia de guerra da Alemanha, tá? Mas eles tinham, além de canhões, eles tinham tanque de guerras, tinham submarinos, aviação, metralhadoras, então tinham vários armamentos que foram utilizados nessa guerra, tá? O que deu para ver também bastante naquele vídeo do YouTube foi a maneira como aconteciam os ataques, né? Sem dó nem piedade, muita morte, muita morte. As pessoas que são recrutadas para a guerra não são somente os que estão nos exércitos, né? Quando se acontece uma guerra, todos os homens praticamente, ali deu para ver que idade de 8 anos a 84 participavam da guerra, né? Deixavam suas famílias e iam para a guerra, né? Então foi uma coisa assim que envolvia a todas as pessoas daqueles países ali que estavam em guerra. Muita morte mesmo aconteceu nesse período, tá? Depois, quando vocês verem as consequências da guerra, vai aparecer, né? Então, a morte como uma grande das consequências, 22 milhões de mortos, né? De mortos aconteceu nessa guerra, vai aparecer como uma das consequências. Entre essas mortes aí, o mundo perdeu gerações de poetas, de escritores, de filósofos, de cientistas, de construtores, de médicos, artistas, né? Porque todo mundo era recrutado para a guerra. Não era apenas quem servia o exército, né? Precisava-se da população masculina, precisava-se de homens na guerra, precisava-se de cavalos na guerra, né? Então essa importância do cavalo no filme Cavalo de Guerra deu para ver bastante o uso do cavalo durante os ataques, durante as batalhas
mais no período da Guerra de Movimentos, tá? Já vão entender o porquê. Porque na segunda fase, quando aconteceu a Guerra de Trincheiras, o que a gente conseguiu ver nessa Guerra de Trincheiras aí? O que era? O que eram as trincheiras? Tanto no documentário como no filme deu para ver. Então, trincheiras eram valas, eram buracos mesmo que eles cavavam, e isso acontecia dos dois lados, tanto pela Tríplice Entente quanto